Palavra da Verdade. Devocional de 26 de abril. O diabo não descansa. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Lucas 4:13. O texto da nossa meditação faz parte da narrativa da tentação de Nosso Senhor no deserto, sendo a conclusão do episódio. Embora tanto Mateus quanto Lucas mencionem apenas 3 tentações, enquanto Marcos não menciona nenhuma em particular, trata-se de um resumo, uma vez que os 3 chamados evangelhos sinóticos ressaltam que esse foi o propósito para o qual Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Além do que, Marcos e Lucas ressaltam que ele passou os 40 dias sendo tentado pelo diabo. Além disso, o nosso texto, na versão revista e atualizada, ressalta que foram tentações de toda sorte, uma tradução possível do texto original. Contudo, é digna de nota a observação de Lucas de que, após o período de tentação, o diabo apartou-se de Nosso Senhor, porém, somente até momento oportuno. Isto significa que o inimigo de nossa alma não desistiria até a conclusão do ministério terreno de Jesus, e suas estratégias sempre visavam a afastá-lo da cruz. Lembremo-nos de que, numa das vezes em que voltou a investir, Satanás usou a boca de um dos discípulos mais achegados de Jesus. Quando pela primeira vez ele anunciou sua morte, Pedro o repreendeu dizendo: "Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá", em Mateus 16:22. De pronto, dirigindo-se àquele a quem acabara de chamar bem-aventurado, Jesus agora rechaça duramente, dizendo: "Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens." Mateus 16:23. A Escritura mesma declara mais tarde que Nosso Senhor foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado, em Hebreus 4:15. Se o tentador não poupou aquele que sabia ser o Filho de Deus, não devemos esperar que ele desista dos discípulos de Cristo na primeira tentação, nem estranhar que ele ande em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar, como nos alerta Pedro em 1 de Pedro 5:8. Como observou certo autor cristão, Satanás não tem sentimentos de solidariedade. Se você não resistir, ele o roubará todos os dias, anos a fio. Esse é o trabalho dele. Satanás, de fato, nunca deixará de tentar abrir brechas e procurar brechas por onde possa penetrar sorrateiramente e provocar destruição em massa no meio do povo de Deus. Por isso, precisamos nos manter sóbrios e vigilantes, como nos alertou Pedro no texto já citado. O tentador penetra sorrateiramente pelas brechas em nossa vida espiritual. As brechas são abertas onde os meios de graça são negligenciados, onde o pecado é acalentado, cultivado e alimentado, onde o mundo exerce influência e recebe atenção, onde os conflitos interpessoais não são resolvidos e o sol se põe sobre a nossa ira. E quando atinge uma pessoa, o inimigo de nossa alma não fica satisfeito. Através dela, ele implanta a raiz de amargura, tensionando perturbar, contaminar e atingir a família e a igreja para, assim, neutralizar a influência santificadora da comunidade dos santos e ampliar sua influência devastadora na sociedade. Satanás jamais descansará em seus intentos de destruir a obra de Deus. Mas louvado seja Deus, pois ao resistir a Satanás, Nosso Senhor fez muito mais do que apenas nos dar exemplo. Fosse este o único objetivo de ter sido ele tentado, não teríamos nenhuma garantia de que o simples exemplo nos habilitasse a vencer o diabo. A vitória de Jesus sobre o diabo, na verdade, garantiu para os que nele creem a vitória sobre a tentação, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados, conforme Hebreus 2:18. A vitória de Jesus sobre as tentações faz parte de sua obediência ativa, pela qual ele obedeceu perfeitamente à lei de Deus em lugar do seu povo. Por isso, Paulo afirma: "Porque, como pela desobediência de um só homem, isto é, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, que é Cristo, muitos se tornarão justos", em Romanos 5:19. A morte de Jesus, por sua vez, constitui sua obediência passiva, pela qual ele se submeteu à maldição da lei em nosso lugar, conforme Gálatas 3:13. Assim, por sua morte, ele destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo,
e livrou aqueles que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, conforme Hebreus 2, 14 e 15. Desse modo, por um lado, o fato de Jesus ter sido tentado em todas as coisas e ter vencido por nós o diabo é um encorajamento para não desistirmos da luta contra os inúmeros ataques do maligno. Por outro lado, o fato de que nem nosso Senhor foi poupado alerta-nos a nunca baixar a guarda, pois, uma vez que foi liberto dos laços do diabo, um verdadeiro discípulo de Cristo sabe que a tentação é, da parte de Deus, uma oportunidade de provar e aprovar sua fé. Ele sabe também que, uma vez unido a Cristo, não tem desculpas para não resistir, uma vez que, como promete a Escritura, em 1 Coríntios 10, 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.